Vamos lá, dando sequência então, artigo 676, tá? Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. Aqui uma questão lógica, né? Não tem como os embargos serem distribuídos de uma forma autônoma, sem qualquer vínculo com o processo principal, porque corre risco, né, dos embargos ter decisão contraditória com o processo principal. Então, o processo principal vai estar correndo e os embargos de terceiro vai ficar por dependência, será distribuído, e aí o juiz do processo principal é que vai conduzir esse incidente, né, processual, que será os embargos de terceiro. Parágrafo único diz o seguinte: nos casos de ato de constrição realizado por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, ou seja, é a regra da possibilidade de apresentação de contestação no juízo deprecado, quando tem carta precatória para a realização da citação. Aquele que recebe o ato pode, no juízo que está praticando aquele ato, que está praticando a diligência, ele pode apresentar os embargos. Os embargos de terceiro seguem a mesma regra, tá? Salvo, e aí continuação do parágrafo único, se for indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já foi devolvida a carta, tá? Se já houve cumprimento da carta precatória, aí sim tem que ser lá no processo principal. O fato é que os embargos de terceiro, necessariamente, até para que produzam os seus efeitos jurídicos esperados, precisam ser distribuídos por dependência ao processo principal, ok? Artigo 677, ele vai falar de alguns requisitos que a petição inicial deve se observar e que algumas situações em que o embargante tem, entre aspas, alguns direitos. Então, vamos lá. 677, caput. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Então veja, o embargante tem que fazer prova pré-constituída, tem que fazer prova imediata de que ele tem a posse, de que ele tem o domínio sobre a coisa e, além dessas duas situações, da qualidade dele enquanto terceiro. Ou seja, não basta ele alegar sem realizar qualquer tipo de prova sumária, tá? Porém, vamos imaginar que de repente foi feito o contrato, né, que originou esse direito do terceiro, foi um chamado contrato de gaveta, né, um contrato informal entre as partes ali. O parágrafo 1º diz o seguinte: é facultada a prova da posse em audiência preliminar a ser designada pelo juiz, tá? Parágrafo 2º diz que o possuidor direto pode alegar, além da posse, o exercício também do seu domínio da coisa. Parágrafo 3º. A citação será pessoal se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. O embargado é aquele que a ação vai entrar contrária. Então, os embargos do terceiro o embargado é aquele que se aproveitou do ato de constrição. Muito provavelmente será o credor na ação principal. O credor na ação principal tende a ser o embargado. Por que eu digo tende a ser o embargado? Porque tem algumas situações lá na execução ou no cumprimento de sentença que a penhora sobre a coisa ela foi feita por indicação do devedor, né? Nesse caso específico, além do devedor como embargado, há necessidade de formação de litisconsórcio com o credor. Então, as duas partes, nessa situação em que o embargado indicou o bem, tanto o devedor quanto o credor lá no processo principal serão embargados nos embargos de terceiro, porque ambos estão se aproveitando desse ato de constrição judicial. Ok? Belezinha?
Parágrafo 4º, 677. Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita. É o que o titio acabou de dizer para vocês, tá? Vírgula. Assim como será o seu adversário no processo principal, quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial. É o que eu havia falado para vocês. A parte passiva dos embargos de terceiro é aquele que está se aproveitando do ato de constrição. A constrição foi indicada pelo credor na ação principal, então o credor será o embargado. Agora, se foi o devedor que indicou aquele bem à penhora, ele também será embargado numa formação de litisconsórcio passivo nesse caso. Ok? Tranquilo? 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, objetos dos embargos, bem como a manutenção ou reintegração provisória da posse, se o embargante houver requerido, tá? Então o juiz vai fazer essa verificação, né? E ele já pode torná-lo, inclusive a possibilidade de reintegração da posse, se houver requerimento. O juiz não pode fazer isso de ofício, tá? Aqui uma questão bastante delicada, somente por requerimento do embargante. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Aqui são aquelas situações em que o juiz ele não se dá plenamente convencido, mas ele tem uma certa uma tendência muito tranquila de que sim, o embargante tem direito sobre a coisa. Porém, nessas situações, o juiz, por conta às vezes do valor do bem, às vezes por conta da complexidade, enfim, o juiz pode condicionar essa reintegração ou manutenção da posse para o embargante por meio de uma caução, tá? Salvo se a parte não tiver condições de fazer essa garantia em juízo, tá? Se ele for economicamente hipossuficiente, ok? Isso, só um detalhe, o 678 é na audiência, aquela audiência preliminar. Na audiência, o juiz, no CAPT, na audiência, o juiz verificou que sim, o embargante tem direito sobre a coisa, ele é o proprietário de fato da coisa, foi demonstrado, né, a sua condição de terceiro adquirente, de boa-fé. O juiz, na audiência, já pode fazer a concessão da suspensão das medidas constritivas lá do processo principal, ou seja, se já houve a ordenação para que seja realizado penhora, suspende a penhora, suspende todos os atos constritivos, os atos que estiverem em andamento, e aí o juiz ele concede de uma maneira provisória a posse para o embargante, até o fim dos embargos, ok? O 678 fala daquela audiência que no 677, parágrafo 1º, o embargante requereu, tá? Audiência para aprovar que ele tem a posse ou o domínio da coisa, ok? Tranquilo? 679, regra geral do novo Código de Processo Civil, que já não é tão novo assim. Os embargos poderão ser contestados no prazo de 15 dias, fim do qual se seguirá o procedimento comum. Então, olha, moçada, que questão bacana, que questão importante. Vejam como que o nosso código, ele beira a perfeição, né? Ele é quase que um Corinthians, um ordenamento jurídico corintiano, né? Muito embora o nosso momento não seja tão favorável, mas a nossa história nos revela isso, né? Olha que questão bacana.
A gente está falando de procedimento especial, ou seja, situações em que eu tenha peculiaridades que fogem da regra lá do procedimento comum. Então veja, a gente está falando de uma situação em que um cara que não teve participação no processo está tendo uma chance muito grande de vir a perder o seu patrimônio sem que lhe tenha sido assegurado o seu direito de contraditório e ampla defesa. O que o código faz? Meu amigo, embargos de terceiro, apresenta, suspende o processo principal, vamos verificar essa situação que esse terceiro está apresentando ao Estado. Verificada essa situação, ouve as partes, o juiz decide inicialmente se tem de fato uma aparência de interesse jurídico relevante desse terceiro. Se houver, né, o juiz numa audiência preliminar ele já suspende os atos constritivos lá do processo principal, paralisa o processo principal e os embargos de terceiro. Já superada essa situação peculiar, vai seguir o rito do procedimento comum 679, após a apresentação das contestações. O que isso significaria na prática? Depois da apresentação da contestação, impugnação, a contestação, se houver a ocorrência daqueles 3 fatos. Quais são aqueles 3 fatos? Deixa eu ouvir. Isso, eu tenho certeza que vocês falaram igual vocês comentam em sala, né? Aquele coro bonito. Fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Ou seja, se os embargados apresentarem situações, fatos e fundamentos no sentido de impedir, modificar ou extinguir esse direito do embargante, o juiz determinará a realização de impugnação, contestação. Depois da impugnação, a gente entra naquela fase importante do processo. O juiz vai fazer a instrução, né? Vai ouvir as testemunhas que foram apresentadas pelas partes, pelo autor, inclusive já na petição inicial, e aí depois o juiz vai produzir a sua sentença nos embargos de terceiro, ok? 680. Contra os embargos do credor com garantia real, o embargado somente poderá alegar que o devedor comum é insolvente, o título é nulo ou não obriga a terceiro. Terceiro, outra é a coisa dada em garantia. Então aqui uma situação específica. A gente está falando do credor que tem uma garantia real. Nessa situação específica, o embargado só pode alegar essas 3 matérias, rol taxativo do 680, tá? Que o devedor comum é insolvente, o título é nulo e não obrigaria terceiro, né? Ele pode alegar que aquele direito que supostamente ele teria seria uma situação que revela uma nulidade e que por conta disso não obrigaria a terceiro. Terceiro, outra é a coisa dada em garantia. Somente essas 3 situações quando a gente estiver falando de um credor que tem garantia real, tá? Direitos reais, aquelas situações específicas relacionadas a essa modalidade de direito. 681, acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante. Ou seja, se os embargos forem julgados procedentes, o embargante terá, né, no seu imóvel, na sua coisa, o desfazimento daquele ato de constrição judicial, e aí se houver eventual perda da posse, da propriedade, da posse, enfim, é possível reintegrá-lo, né, ou mantê-lo na posse conforme for a sua pretensão, conforme for o seu pedido, ok? Galerinha, eu vou mandar um material para vocês, os slides, com matérias em complemento, algumas decisões recentes
de embargos de terceiro, no intuito aí de complementar um pouco do que nós falamos aqui, ok? Agradeço a atenção de vocês, a paciência comigo. Sei que não deve ser fácil assistir esse vídeo aí, mas estamos aqui para nos superar e fazer de tudo, né, para que o conhecimento seja transmitido, seja repassado e que haja evolução para todos nós. Beleza? Muito obrigado, boa noite a todos, espero vê-los em breve em sala de aula. Tenho certeza que quando nós tivermos essa revogação da suspensão das aulas, tenho certeza, né, que vocês irão proporcionar para todos nós uma noite de pizzas, né, espalhadas na sala, pizza de chocolate, brigadeiro, beijinho, creme com filé, né, filé com creme, sei lá, picanha. Arrepia. Titio já tá com fome, tô morrendo de saudade de vocês, e isso é verdade mesmo. A gente sente falta de sala de aula e em breve a gente estará aí numa condição de normalidade, todos com saúde, se Deus quiser. Beleza, moçada? Muito obrigado. Até breve. Tudo de bom. Até mais.